Façamos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 17. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que ele pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Glória a Deus, aleluia. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Glória a Deus, aleluia. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. A vinda súbita do reino de Deus. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ai, que coisa linda. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu à outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A parábola do juiz iníquo. Este é o capítulo 18 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai-me vir, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. O mancebo de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade, vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Jesus anuncia a sua prisão. E, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus Nazareno passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvores a Deus. Bem, façamos agora a leitura do capítulo 19, do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Então, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Glória a Deus. Pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, aleluia. Parábola dos 10 servos e das 10 minas. E, ouvindo eles estas coisas, lhe prosseguiu e contou uma parábola. Ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo,
Bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Porque tive medo de ti, que esse homem rigoroso, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor o administra. E, indo aos que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o administra. E trouxeram a Jesus, e, lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. Indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão, alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, aleluias. Glórias a Deus. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando o batismo de João.
capítulo 20 do livro de Lucas. E aconteceu, num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E ele arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apredejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que eles lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outros servos, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeite. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Glória a Deus, aleluia. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta palavra. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem imagem e inscrição? E respondendo, eles disseram: De César. Disseram-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Glória a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias. Os saduceus e a ressurreição. E, chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram. Igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem
havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. O Cristo, filho de Davi. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E Davi lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então, encerramos assim a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Senhor, nesse momento, nós colocamos no universo a Tua palavra. A palavra é o próprio Jesus, que a essência de Jesus tome todo o universo, fazendo com que essa guerra entre Ucrânia e a Rússia chegue a um ponto final. Também, Senhor, nós pedimos pela saúde de Carlos, que o Senhor esteja curando ele, Valnei, Senhor. Pedimos também pela vida da pastora Neuza, pelo irmão José Quirino, pela nossa querida Jandiara, Pai, que estão enfermos. E uma bênção também especial, Pai, sobre a vida da pequenita Manuela, para que ela fique bem, Pai. Ela está tossindo, ela está com febre, ela está resfriada, que o Senhor possa destruir todo vírus, toda bactéria, tudo que está causando essa enfermidade no corpo dela. E a enfermidade no corpo de todos os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus cura. Jesus é a palavra. Amém, aleluia, glórias a Deus.